Paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Bem comigo também, graças a Deus. Bom, eu gostaria de falar com vocês referente aos vídeos que eu tenho gravado nesses últimos dias. Bom, a quarentena, ela tem seus prós e contras, né? Os contras todo mundo já sabe, mas dá pra gente aproveitar aí esse período que a gente tá em casa, não tá cultuando, né? E ao invés de fazer disso um isolamento, né, tanto físico quanto espiritual, a gente pode aproveitar para estar fazendo algo, né, de bom para o reino de Deus e para o nosso espiritual. Eu gosto muito de ler, né? Então, com relação à questão de leitura, eu sempre incentivo as pessoas a lerem. Tá? Quanto mais leitura, mais sábio, né, mais edificado, e vai saber com certeza lidar com várias situações que ocorrerem na vida, né? Que é o normal. Todo mundo tem problemas, porém nem todo mundo sabe como lidar com os problemas. Leituras de apoio à Bíblia ajudam muito nisso. Eu gosto muito de ler, então eu tenho muitos livros em casa. No último vídeo que eu fiz, eu passei para vocês um livro que eu gosto muito, do autor Brennan Manning, que é o Impostor que Vive em Mim. Indiquei, continuo indicando. Quem não tiver como, gente, pesquisa na internet, vê, deve ter alguns sebos, ainda vende também nos sites. É um livro, assim, não é caro e é de uma edificação tremenda. Do mesmo autor, o Evangelho Maltrapilho também é um livro excelente, excelente para nós mesmos, sabe? Não é um livro assim para doutores, para teólogos, não, para nós, bebezinhos do Evangelho, né? Nós que nascemos de novo outro dia, estamos a cada dia buscando um pouco mais e mais e mais de Deus. É um livro também do mesmo autor que eu indico, super indico, e como, né, de costume, vou passar para vocês um trechinho desse livro, tá? Por quê? Eu acho que a gente precisa incentivar a leitura. As pessoas hoje não têm incentivo à leitura. As pessoas gostam muito de... falam, eu leio online, Bíblia online, livro online, né, e-books. Nada contra, né? Mas também nada a favor. Eu gosto muito de ficar na internet, eu gosto muito de ler na internet, mas fazer pesquisas. Ler um livro, por exemplo, eu já não gosto de ler online, e-books, porque você tem que zerar, você tem que baixar aquilo e ter no seu celular, no seu aparelho, no seu tablet, no seu computador. Por quê? Porque se você ficar online lendo, vai vir notificações, WhatsApp, e isso vai interromper o raciocínio, vai interromper o seu crescimento, porque a gente começa a alimentar e a gente começa a pegar aquela, sabe? Quando a gente pega aquela pegada do livro e você começa a entrar ali naquele mundo e de repente, uma mensagem, pronto, já te tirou ali daquela atmosfera. Então eu gosto de livro de papel, por quê? Se eu gosto, eu grifo. Meus livros são grifados, todos rabiscados, porque são as passagens que eu gosto. Então, eu sei que eu vou usar aquilo em determinado momento, eu vou e grifo. Escrevo, anoto. E futuramente, quando eu li isso em algum lugar, vou lá, pego meu livro, procuro, acho e releio e vou utilizar aquilo naquela situação, para mim ou para uma outra pessoa. Então, amo livro de papel e não sou muito a favor da questão de ler online, porque a gente não consegue fluir totalmente devido às outras coisas que acabam invadindo, né, a nossa atmosfera ali, o nosso momento. Mas isso é de cada um, né? Eu sou assim. Se você consegue, ok, tá? Então eu tenho vários livros e no momento hoje eu quero indicar para vocês esse, do mesmo autor, né? Do último que eu indiquei. Vou deixar aqui uma passagenzinha dele para te instigar a ler. Dito sem rodeios, a Igreja Evangélica dos últimos dias aceita a graça na teoria, mas nega-a na prática. Dizemos acreditar que a estrutura mais fundamental da realidade é a graça, não as obras, mas a nossa vida refuta a nossa fé. De modo geral, o Evangelho da Graça não é proclamado, nem compreendido e nem vivido. Um número grande demais de cristãos vive na casa do temor e não na casa do amor. Essa é uma passagem bem legal desse livro, dentre muitas outras, né? Mas que fala sobre a graça, como ela tem sido banalizada, né? O verdadeiro intuito da graça sobre a nossa vida, né? Hoje ele tem sido banalizado. Antigamente, né?
Lá nos nossos pais, né, do evangelho, falar em graça, já vinha até, aquela palavra já vinha com aquele peso de glória, né? Quando você falava assim, a graça te salva, a graça me sustentou, a palavra já soa, né, com aquele ar de glória. E hoje as pessoas falam graça de uma forma assim tão banal, como se a graça já garantisse a sua salvação e fim, independente da forma com que você vive. E ao meu ponto de vista, ao meu ver, não é assim. Vou deixar só um versículo aqui para a gente finalizar esse vídeo. Está em 1 Coríntios 1:11, quando Paulo diz para nós sermos imitadores dele, assim como ele foi de Cristo. Gente, quem não conhece a vida de Paulo? Paulo foi um imitador de Cristo. E tudo que ele sofreu, ele não poderia ter abandonado? Mas a graça que veio sobre ele impossibilitava isso. Era maior do que o próprio eu que habitava nele. Então não dá para dizer eu vivo pela graça e vivo tudo o que eu quero. Não, eu vivo pela graça que me chamou, mas eu sofro através desse chamado. Paulo não teve uma vida fácil, pelo contrário. Todas as ministrações, todas as provações, tudo isso trouxe um peso de glória sobre a vida dele. Em nenhum momento ele se arrependeu, pelo contrário, cada provação era uma alegria para ele por fazer parte de um povo santo que vai morar no céu. Então, por que hoje a graça ela é banalizada? Porque as pessoas acham que porque ela estendeu a mão, aceitou Jesus como Salvador, ela pode continuar vivendo de qualquer maneira e não precisa buscar a santidade. Por que é que as pessoas acham que a graça é de graça e que foi de graça? Não foi. Teve um preço pago por isso. O próprio Deus entregou seu Filho para morrer na cruz para que essa graça fosse expandida para todo aquele que nele crê, ser salvo. Então, além de crer, além de receber essa graça, nós precisamos buscar a santidade, sermos testemunha daquele que nos chamou. Ler é muito bom, porque nos ajuda a cada dia a aprender um pouquinho mais de Jesus. Então hoje eu quero deixar para vocês indicado esse livro, né? O Evangelho Maltrapilho, Brennan Manning. E depois eu quero deixar também um outro, que eu vou passar para vocês no próximo vídeo, que é o N. Cordeiro, Andando com o Tanque Vazio. Esse livro também é muito bom. Vou fazer os grifos aqui e vou passar para vocês no próximo vídeo. Até mais, fiquem na paz.